Costa já foi candidato a prefeito nas eleições de 2024, 2025, já foi candidato a vereador, já foi candidato a deputado estadual, inclusive chegou a ser a suplente de deputado estadual nas eleições de 2000 e 2014, e depois o Samuel agora vem para essa nova empreitada, que é o governo de Rondônia. Samuel, você sempre foi um candidato que disputou inúmeras eleições aqui em Rondônia. Você já disputou para vereador, até para deputado federal, governador, prefeito, e você sempre tem uma votação razoável. O que você pensa agora que você vai fazer de diferente para conseguir conquistar o coração e o voto dos eleitores a nível de Estado? Bom, existem dois tipos de político. Primeiramente, é um prazer imenso estar aqui contigo no Ideal, parabenizar toda a tua equipe pelo dinamismo que você tem conduzido ao longo dessas últimas décadas, no jornalismo, interativo, dinâmico. Mas eu sempre costumo dizer, Juan, respondendo a tua pergunta, que existem dois tipos de político. O primeiro político é aquele que é conhecido e o povo não vota, e existe aquele político que ele não é conhecido, mas se ele tiver a oportunidade das pessoas conviverem ou, né, ouvirem o mesmo, ele consegue ganhar a mente e os corações das pessoas. Eu estou na política não para enriquecimento pessoal, né, em modéstia à parte, eu vim de uma origem humilde, consegui me inserir, né, bem no mercado de trabalho e consegui ter dignidade. E essa oportunidade que a gente quer propiciar para todos os rondonienses, né, que eles possam ter inclusão, uma moradia, viabilizar essas políticas afirmativas para o combate e o enfrentamento das desigualdades sociais e, subsidiariamente, não for adequado, melhorar, né, a vida das pessoas, né, se tivermos a oportunidade de servir o Estado. E eu aproveito aqui a oportunidade, Juan, para deixar muito claro à população, né, e eu gostaria de pedir perdão a todo aquele e aquela que em algum momento da minha vida, né, pela minha imaturidade, pela minha juventude, venha ter cometido alguma fala infeliz. O apóstolo Paulo, ele fala que quando ele era menino, ele se comportava como menino. Agora, né, que ele é homem, né, ele tem uma postura um pouco mais assertiva. E a gente só vai conseguir chegar num eventual segundo turno se a gente começar a dialogar com quem pensa diferente, né? Em uma fase da minha vida, eu era um pouco mais à esquerda, né? E eu vi que a gente não vai conseguir mudar a vida das pessoas com frases de efeito, com ideologia. O que muda a vida das pessoas é a gente eleger prioridades. A gente fez um aceno aí já ao centro, ao campo democrático, popular. Eu acho que o que não dá de conviver nesse mundo tão eclético plural são com os extremos, tanto da esquerda quanto da direita, que é nocivo, é maléfico ao nosso povo. E essa pauta ideológica a gente deixa para o último plano. A gente tem que debater qual é o pré-candidato ao governo que tem as melhores condições de governar o estado de Rondônia, priorizando principalmente aquelas pessoas mais simples. Governar para todos, mas priorizar aquela pessoa mais fraca, os hipossuficientes, o trabalhador e a trabalhadora como no todo. Samuel, tu falou uma questão muito interessante que eu não queria tocar nesse assunto, mas eu quero mais focar em Rondônia, nas tuas propostas, mas é interessante mencionar. Você foi, ao meu ponto de vista, eu que acompanho política há um tempo, um dos principais defensores do presidente Lula. Nos momentos mais difíceis, inclusive, momentos que as próprias lideranças do Partido dos Trabalhadores aqui em Rondônia colocaram uma venda e se fizeram de desentendidas. Você não, você sempre esteve defendendo o Lula, você sempre esteve defendendo o presidente Lula. Por mais que você tenha essa defesa explícita do Lula, no meu ponto de vista, você é um dos maiores defensores do presidente aqui em Rondônia, eu vejo que a esquerda nunca reconheceu isso, meu ponto de vista. Você acha que a esquerda não reconhece esse seu trabalho? E também, baseado nisso, como é que você quer sair nessas eleições? Até porque o PSB é um partido que está, por mais que esteja ligado ao Geraldo Alckmin, que é vice-presidente da República na chapa do Lula, é um partido mais moderado, vamos dizer assim. Como é que você pretende convencer o eleitor em um estado praticamente, uma grande maioria bolsonarista, inclusive foi o único estado onde o Bolsonaro ganhou nos 52 municípios. Como é que você vai convencer o eleitor bolsonarista mais inclinado para a direita? De todos os pré-candidatos, o mais conservador sou eu. Eu fui batizado pelo reverendo pastor Joel Holder, que hoje descansa no Senhor, aos 12 anos de idade. Eu nasci no dia da Bíblia. O meu princípio é cristão, é evangélico. Agora, essa questão de ser de esquerda e de direita é um ponto de vista simplesmente teórico. Porque se a gente for largar as nossas divergências ideológicas, política, partidária, filosófica, a gente vai pensar em 90% das vezes igual. E é esse chamamento que a gente quer fazer com a população.
né? Em um momento da minha vida, era uma pessoa muito mais à esquerda. E a gente vai fazendo uma mutação. Por exemplo, o meu candidato a vice-governador é o sargento PM Machado. Ele é um policial progressista. Mas, se você pesquisar no Google, qual foi o agente da segurança pública que mais prendeu criminosos no estado de Rondônia nos últimos 10 anos, o sargento PM Machado vai estar em primeiro lugar. Então, eu acho que nem esquerda e nem direita, é para frente, é o momento do respeito à diversidade. E no início dos anos 2000, quando eu ainda era criança, eu fui com meus pais numa pregação e apresentação do padre Zezinho. E ele, junto com o trio Irão Povo, entre uma canção e outra, fazia uma rápida intervenção, né, teológica ali, explicando alguns textos da Bíblia. E ele, fazendo uma das suas analogias, ele diz que o que faz o mundo ser belo é a pluralidade de ideias de pensamento. E que por mais que a fruta dele predileta fosse o abacaxi, e só existisse o abacaxi no mundo, seria uma coisa monótona. Então, o que nos une é maior do que aquilo que nos separa. A gente deixa nossas preferências de escolha para presidente da República e o eleitor rondoniense tem que escolher o pré-candidato ou o candidato, depois das convenções, que tem as melhores propostas ou então a menos nociva para o nosso povo. O que eu proponho? Governar com coração, sem revanchismo, sem perseguição, governando para todos, mas priorizando as pessoas mais simples. A gente quer fomentar a educação em tempo integral, viabilizar uma saúde pública eficiente, fomentar a agricultura familiar e começar a tributar impostos de uma única classe que não paga ICMS no Estado, que é a turma da soja. A gente quer diminuir o imposto do gado, do leite, dos itens básicos da subsistência humana, mas subsidiariamente tributar essa turma da soja, porque o Chacrinha, o pai da televisão brasileira, disse que nada se cria, tudo se copia. O estado do Mato Grosso do Sul, Goiás, o estado do Maranhão já tributam a soja de uma forma escalonada. Na semana passada eu publiquei nas minhas redes sociais um vídeo onde nós falamos que iríamos tributar a turma da soja que paga 0 centavo de ICMS. Esse energético aqui de 350 ml, rondoniense, o Blue Whale, que patrocina aqui o teu podcast, essa garrafa aqui paga mais imposto do que um caminhão bitrem de 50 mil quilos, ou seja, 50 toneladas de soja em ICMS. Então, o dinheiro dessa turma fica na Faria Lima, fica nos Estados Unidos, paga em commodities em dólar. Enquanto isso, a tua mãe e o teu padrasto, que são produtores, né, pequenos produtores rurais no município de Cacoal, quando vai vender uma carrada de boi, 80 mil reais, para pagar as despesas do sítio, da fazenda e as suas despesas domésticas, ele paga 10% de ICMS na carne do gado. E essa turma da soja acabam com nossas, da 429, com a 425, 319, 364, com os mais milhares, dezenas de milhares de quilômetros de estradas vicinais. E não dão sua contraprestação. Então é necessário tributar a turma da soja. O estado de Rondônia não pode ficar refém de uma só atividade econômica. É necessário que a gente viabilize condições para que o trabalhador do campo, principalmente da agricultura familiar, aquele que labuta todo dia de mão calejada, plantador de milho, tomate, de alface, de cheiro verde, ele possa ter condições de ter acesso à linha de crédito. Daqui a um mês, no município de Paraná, que é o coração do estado de Rondônia, nós teremos a Rondônia Rural Show Internacional. E o governo do estado vai vir com um discurso maniqueísta e dizer que faturou-se, né, movimentou mais de 3 bilhões com B de bola. Mas sabe quem vai ter acesso a essa linha de crédito? O grande produtor. O pequeno, ele está com uma D20 98, 89, 90, 91, uma F1000 usado. Porque ele não tem condições de fazer bons projetos e fazer a captação desses recursos com taxa de juros reduzida para ele poder ter um pouco mais de segurança na trafegabilidade ali da sua estrada vicinal. Então ele não vai conseguir comprar caminhonete nova. Ele não vai conseguir ter acesso a suplemento agrícola para melhorar o desempenho genético animal da sua pequena produção. Então é para essas pessoas, os excluídos, para aqueles e para aquelas que nunca tiveram vez nem voz, que a gente vai governar. Nós não somos inimigos de empresário. Mas nem digo de pecuaristas, né? De forma alguma. Agora, essa turma da soja, Jaime Bagatoli, Mazuti, Ivo Cassol, César Cassol e Companhia Limitada, já estão acostumados a nunca, jamais, em hipótese alguma, a pagar imposto da soja. Aí fala, tem a Lei Cadim. Beleza, a Lei Cadim, Juan, foi criada antes de tu nascer.
Ao longo dos anos, a sociedade evoluiu. Nós temos um polo industrial a pouco de mais de 20 quilômetros aqui da redação do Eu Ideal, que está totalmente abandonado. A gente não poderia estar trazendo indústrias aqui, o nosso couro, ao invés de ser exportado para o Nordeste, para o Sudeste ou para fora do país, nós poderíamos estar viabilizando emprego de carteira assinada, dignos, sem trabalho precário, análogo, e ajudando a oportunizar empregos, né, de qualidade para o nosso povo. No Cone Sul, em Vilhena, para você ter uma ideia, a população urbana diminuiu em cerca de 30%, porque ficaram refém da soja. Ou seja, o menino talentoso, igual você, que tem vontade de empreender, de ser reconhecido, é obrigado a ter que sair da sua cidade, porque não tem emprego de carteira assinada. O que nós temos hoje são trabalhos precários, trabalhos análogos, que não representam a qualidade remuneratória. Aí vem a turma da extrema-direita, essa turma aí da soja, dizer que o orçamento do Estado aumentou e que a renda per capita, sim, aumentou. Mas a concentração de dinheiro está na mão dos senhores feudais. Lembra do feudalismo, que surgiu com a queda do Império Romano? Só mudou de nomenclatura. O baronato da soja pinta, borda, costura e dá o nó. E essas intervenções que nós vemos aí na nova BR-364, a qual eu deixo aqui claro, que sou totalmente contrário à forma de privatização que foi realizada, quem está tumultuando, depois que Inês está morta, é o Max Rogério, Lúcio Moschini e quem é financiado. Na audiência pública que ocorrera na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rondônia, aqui em Porto Velho, o Lúcio Moschini chegou de mão dada com o Mazzuti, na caminhonete dele. O Lúcio Moschini está defendendo a agricultura familiar ou está defendendo o interesse da turma da soja, que paga zero de ICMS, de imposto estadual? Então, quem está reclamando, Juan, o pequeno está reclamando do trabalhador normal, assalariado. Mas quem está preocupado com o pedágio, esse lobby que você vê na imprensa, é a turma das ProSoja, que não estão tendo prejuízo, eles estão diminuindo a sua margem de lucro. Enquanto isso, a população paga a conta por não ter uma BR duplicada, minimamente segura, e ainda continua sendo a 364 a rodovia da morte. Se for para privatizar, que seja privatizado, mas que isente os trabalhadores assalariados, que são a grande maioria. E se o Estado, o próximo governador, eu espero que seja a gente, ele tem esse compromisso de tributar a turma da soja. Eu sou o único pré-candidato de todos que se apresentaram que tem coragem de propor com muita serenidade. E no primeiro mês a gente vai encaminhar uma mensagem para a Assembleia Legislativa para a gente reformular a situação do ICMS da soja. Vamos colocar de forma progressiva, iniciando com 2,5% no primeiro ano e até 2035 chegar em 10%. Samuel, tu falou uma situação importante. Você falou da questão do pedágio. E uma coisa que eu observo bastante, a gente que observa e acompanha Rondônia no modo geral, é que Rondônia não é o pedágio mais caro do Brasil, tá? O presidente diretor da ANAC disse que é o terceiro mais caro, né? E nós temos a passagem aérea de fato mais cara do Brasil. E pro breve, né, foi a própria privatização do Rio Madeira também, só que foi colocado em pausa, acho que devido ao período eleitoral e tudo. O que o Rondônia tem dos outros estados? Porque transfere energia para outros estados, Rondônia produz energia, Rondônia tem a passagem mais cara, Rondônia tem tudo. O que Rondônia tem? Rondônia tem muita gente endinheirada para ter toda essa conta paga, o pedágio mais caro, a passagem era mais cara. Por que isso está acontecendo? A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. No espectro secular, a verdade é tudo aquilo que eu acredito. Um deputado federal que fica com uma touca para cima e para baixo, e um outro deputado com colete, enfim, fazendo molecagem, lacra no Estado. Um senador que, ao invés de preocupar-se em defender o interesse do Estado, fica cheirando aquele lugar que termina no monossílabo tônico de um pequeno grupo da soja. Em vez dele defender o interesse do Estado, ou o interesse do rondoniense, ele fica com vídeo de lacração. E no Senado Federal, Juan, se o cara não tiver credibilidade para sustentar aquilo que ele defende, ele é voto vencido. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. O Cleitinho Azevedo, fenômeno nas redes sociais, em Minas Gerais. O cara publica um vídeo, dá 2, 3, 4, 5 milhões de visualização. O Osmar Aziz, do estado do Amazonas, segurou a situação da reforma tributária que ia prejudicar a Zona Franca de Manaus. Já o Cleitinho, com aquela lacração dele, não conseguiu resolver nenhum problema do tapa-buraco da BR de Minas Gerais.
Tu tá me vendo como que é a situação? Trazendo para o nosso estado. Marcos Rogério, Fernando Máximo e Companhia Limitada ficam de molecagem, enganam, porque são populistas, seletistas, carismáticos, fala Deus, pátria, família, liberdade, mas quando é para ler o processo, eles não leram. A NTT promoveu inúmeras audiências públicas antes do ato administrativo jurídico perfeito ser realizado. A gente pode não concordar com as cláusulas da nova 364, mas os 8 deputados federais e os 3 senadores foram negligentes, imprudentes e peritos. Não tem um único requerimento do Marcos Rogério, que é bacharel em Direito. Está aí quase 20 anos tentando passar na OAB e não passa. Requerendo uma audiência pública para deliberar. Sabe quantas pessoas compareceram no Mato Grosso, representando o nosso estado? Nenhum. Mas foi publicado no Diário Oficial da União. Juan, eu, você, o trabalhador e a trabalhadora rondoniense, não tem por obrigação ver o Diário Oficial da União. O povo acessa o Eu Ideal, o Rondônia ao vivo, tudo Rondônia, Rondônia dinâmico, Extra de Rondônia, né? Mas não acessa o Diário Oficial da União. Eu não fui pago com um bom salário para me ler. E além do Marcos Rogério ter sido incompetente, porque o IN vem do latim, significa não, ele não teve competência. Ele não teve competência para passar no exame da OAB e virar advogado, como ele também foi incompetente como legislador. Ele está há quase 2 décadas como deputado federal. Cadê os advogados da assessoria jurídica dele? Já que ele não sabe ler, tem dislexia, bota para ler, meu irmão. Não fizeram um único requerimento, Juan. O 8º mandamento do Velho Testamento diz: não levantarás falso testemunho. Que ele me processe e me calunia, mas tem que vir para o criminal. Porque aí tem a exceção da verdade, eu vou poder comprovar tudo isso que eu estou te dizendo. E agora, depois que o negócio está sacramentado, ele pega o representante da Agência Nacional do Transporte Terrestre, faz molecagem e diz que, olha, o Expresso Porto foi antecipado graças a uma grande articulação de quê, Juan? Já era difícil tu ir visitar tua família em Cacoal, não era? Agora, com pedágio de ida e volta, tu vai gastar mais o dinheiro de um tanque de combustível. Então, essa dificuldade, Juan, é que o povo rondoniense tem que compreender. Tudo isso aconteceu por leniência da classe política, em especial dos 8 deputados federais e dos 3 senadores, em especial do Marcos Rogério, que é o atual presidente da Comissão de Infraestrutura, uma das comissões mais importantes. Ele fica com o negócio de lacração do STF, mas ele não diz que quem tem legitimidade, à luz do regimento interno do Senado Federal e da Constituição, para fazer a análise fática dos pedidos de impeachment contra o ministro do STF, é o Davi Alcolumbre. Ele deu o voto dele, ele vendeu o voto dele para o Davi Alcolumbre para presidir a Comissão de Infraestrutura. E o que esse cara fez para o nosso Estado? Fica aí querendo enganar todo mundo aí, fazendo audiência pública no eixo da BR, para sair no Eu Ideal, na Globo, no Rema TV, no SIC, para enganar o nosso povo, que muitas das vezes passa o dia todo trabalhando, não tem tempo de ler e vê esses videozinhos de 1 minuto, 1 minuto e meio de TikTok e acaba acreditando nesse devaneio, nesse equívoco, nessa mentira deslavada. Agora, Samuel, para finalizar, falando agora, a gente falou de várias questões, inclusive da segurança pública, política, vou finalizar sobre a disputa. Se caso for aprovados os nomes que estão aí na convenção, todos são pré-candidatos, vocês consideram que seu oponente direto é o Expedito Neto, devido a ele também se declarar à esquerda? Não, eu acho que o Neto está numa situação, acho que de todos os pré-candidatos, a situação mais complexa é a dele. Né? Não vou entrar aqui na ordem pessoal e tal. Né? A família dele já está dividida. Né? Pelo menos minha mãe vai votar em mim, né? Se meu pai estivesse vivo também. Mas assim, eu acho que o grande problema de tudo isso aqui é a gente conseguir, Juan, dialogar com outro segmento da sociedade. Esse negócio de esquerda e direita, as pessoas votam nas pessoas. Por exemplo, nem todo mundo que votou no Bolsonaro vai votar no candidato do Bolsonaro ao governo do Estado. Eu, particularmente, ousaria dizer que dos votos que eu tive ao longo da minha vida, foram mais de pessoas de centro e de direita do que propriamente do campo progressista. Eu ganhei a rejeição. Então, o Expedito Neto, para mim, ele é bom, porque vai ter uma comparação. Você vê aí as pesquisas que saíram agora, Instituto Veritas. A maior rejeição do Estado é a do Expedito Neto. Se tu botar Adolf Hitler, Lúcifer, Satanás e o Expedito Neto, está dando empate técnico. Não é porque ele é um cara mau, é porque ele está com o PT. O PT é rejeitado no estado de Rondônia. A gente não pode negar isso aí. Então, assim, eu já fui do PCdoB, né? Aí eu migrei para a rede, agora estou no PSB.
as pessoas nas E o entrevistas... próprio senador Confúcio, né? A maior rejeição entre os candidatos ao Senado é do Confúcio pelo fato da ligação com o PT, né? Com o governo. Exatamente, então a gente vai modulando. Ah, é por conveniência? Não. É porque a gente tem que se adaptar sem abrir mão dos nossos valores. Educação em tempo integral, fortalecimento do SUS, as políticas transversais no combate à fome, pobreza, miséria, minimizar o imposto para o pequeno agricultor, da agricultura familiar, abrir concurso público. Todas as nossas convicções, Juan, são inegociáveis. Agora, na situação em tela, né, do referido pré-candidato aí do PT, para mim foi uma coisa maravilhosa. O mesmo Instituto Veritas fala que eu tenho a rejeição menor do que a do Léo Moraes. Então, assim, o candidato ou a candidata, né, depois das convenções, que disputa a eleição majoritária, ele pede pela rejeição. Então, tipo assim, não sou eu que estou falando, né? É a Quest, não sei se a Quest fez. Todos os institutos de pesquisa apontam isso. Então, eu acho que a gente está amadurecendo, evoluindo, né, como pessoa, saber, né, ter um pouco mais de habilidade, saber lidar com o antagonismo, ouvir mais do que falar. E eu acho que o meu diferencial, acho que dos demais pré-candidatos, é que eu sou a única pessoa que tem moral de fazer a reestruturação que o governo precisa. Juan, uma pessoa que sai do bairro Nacional, filho de professores da rede pública, e se torna milionário aos 30 anos de idade, alguma coisa tem de diferente, algum brilho. E é essa expertise que eu tive na minha vida pessoal que eu quero levar para o serviço público. Eu não quero entrar lá para... Inclusive, de acordo com as informações do Tribunal Regional Eleitoral, você tem um patrimônio de 2 milhões de reais, né? Enquanto o próprio Neto tem 50 mil reais. Então, você, de fato, aumentou muito seu patrimônio. O Neto, em 2014, tinha 1 milhão e pouco. Aí, depois de 2018, caiu para 500 mil. Agora, declarou 50. Então, a pessoa que não sabe administrar o que ganha, vai administrar o Estado? Ô, Juan, eu não tenho um dia de déficit na minha vida. Tenho 36 anos. Meu nome não é sujo na SPC, Serasa, eu não tenho cartão de crédito, eu só tenho uma conta bancária. A agência é 2290, conta corrente 70239, dígito 0. Só tenho uma agência. Eu não tenho superávit. Agora, eu sou um cara organizado. Eu tive um pai professor de matemática, eu fui estudar gestão financeira, educação, muito do endividamento, negócio de jogo de tigrinho, porque uma pessoa, um deputado federal, ganha 40 mil reais de salário, declara 50 e poucos mil, ou seja, que o cara ganhou em 40 dias de salário de deputado federal, o patrimônio do cara. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo pode fazer besteira, fazer mau investimento, mau negócio. Eu já perdi dinheiro na minha vida, né? Fazer maus negócios ali, comprar um carro usado e depois de 40 dias o motor fundir. Mas isso não pode afetar a minha vida. E mexer com o dinheiro público, Juan, requer conhecimento. Olha, eu fui o único dos dirigentes do IPAM que nunca respondeu o processo do Tribunal de Contas. Teve a operação, quando eu estava no IPAM, denominada da Polícia Federal, chamada Imprevidência. O único que não foi envolvido. Esse negócio do Banco Master, que estão falando agora de roubalheira de aposentado, sempre existiu. Na época era um banco chamado Banco Ipiranga. Aplicado lá o dinheiro do servidor público municipal, cerca de 100 milhões de reais. Passava ano após ano, caiu para 9 milhões de reais. Título podre. Vê se o Samuel Costa estava envolvido em algum esquema de bandalheira. Eu posso dizer, o meu patrimônio é investigado. Se você botar no chat GPT e colocar assim, ó, qual advogado criminalista, quais advogados criminalistas mais famosos de Rondônia, vai aparecer o Samuel e outros lá. Não existe, Juan. Tudo que eu me proponho a fazer, eu brigo para me ser o melhor. Não por interesse pessoal, porque eu tento fazer uma coisa de excelência. Nos últimos 5 anos, na atividade laboral que eu escolhi, que é a advocacia criminal, não existe nenhum advogado que ganhou mais dinheiro do que eu. Porque tudo que eu faço, eu me dedico. Quando eu atuava mais como jornalista, o meu site era badalado. Eu era conhecidíssimo. Então, eu quero ser governador do Estado para a gente mostrar que o filho do trabalhador e da trabalhadora, uma pessoa comum, pode ocupar os espaços de poder. E depois de mim, que venham outros. Esse ciclo vicioso de achar que o filho do motorista, da empregada doméstica, do pedreiro, tem que exercer atividade subalterna, é uma mentira. No nosso governo, nós vamos dar oportunidade para que o filho do trabalhador e da trabalhadora, primeiramente, não vá para a escola de barriga vazia. Segundo, tenha a oportunidade de ter educação em tempo integral. Terceiro, escola bilíngue é uma realidade, tem que ensinar inglês básico. Quarto, temos que implementar a Universidade Federal do Estado de Rondônia. Hoje nós vemos aí parlamentares gastando muita grana do governo federal para manter o seu império educacional privado superior, para manter aí uma sociedade de castas. Por que nunca implementaram? Rondônia, o Acre tem,
o Amazonas tem, o Mato Grosso tem, o Pará tem, e Rondônia não tem uma universidade estadual. Porque nós já tivemos senadores que eram donos de faculdade, deputado federal, deputado filho, neto, a irmã, todo mundo, pinta, borda, costura e dá o nó. É por isso que eu estou aqui, Juana. Porque se fosse num outro espaço, de uma concessão, que é de um senador, eu não teria oportunidade de estar falando e já teria sido censurado. Falo tanto de ditadura, mas ninguém tem coragem de expor as verdadeiras chagas. Olha, na figura do judiciário, a pessoa mais odiada talvez hoje seja o Alexandre de Moraes. Mas o salário do Alexandre de Moraes é troco de pinga comparado a que juízes, desembargadores, procuradores e promotores de justiça recebem no estado de Rondônia. Enquanto o técnico judiciário ganha um salário desse tamanhinho, o único... Que time tu torce, mano? Flamengo. Flamengo. Tu sabe qual é o salário do Bruno Henrique? Dá R$1,5 milhão. Tem juiz aqui em Rondônia, não é no STF, não. Porque tem muito senador e deputado federal e pré-candidato ao governo que quer lacrar em cima do STF. Vamos falar do problema do nosso estado? O único juiz no Tribunal de Justiça do estado de Rondônia, em um só mês, ganhou mais de R$1,7 milhão de salário. Manda a Meron, a Associação dos Magistrados de Rondônia, me processar agora. Porque o próprio Tribunal de Justiça vai me absolver. E se me condenarem por corporativismo, eu vou recorrer em Brasília e vou ganhar a ação. Cadê que vamos expor essas chagas? Juan, 74% do orçamento do Estado é gasto permanente. Pessoal, utensílio e tal. Quase 25% vai para os poderes. Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Assembleia Legislativa, Defensoria Pública. Se eu for governador, um clamor da população não é por polícia na rua? Na minha gestão, policial militar, seja ele praça oficial, não vai ser babá de juiz, promotor, procurador e promotor de justiça. Sabe por que eu posso fazer isso? Porque eu não tenho receio de expor essas chagas. Orçamento bilionário de todos esses poderes. Aí, consegue pagar salário de mais de 1.700.000 para um juiz. Aí eu vou botar um policial militar treinado, que é para estar cuidando da população, no Cone Sul, na 429, na Zona da Mata, no Vale do Jamari, na região do Café, no Alto, Médio e Baixo Madeira, nos distritos, para ficar sendo babá de juiz, de promotor. Se eles quiserem, que contrate segurança institucional, abra concurso público e contrate um segurança permanente. Eu sou contra a autoridade? Não, mas eu vou botar cada um no seu quadrado, cada um na sua caixinha. Companheiro, Alexandre Miguel Raduan, senhor presidente do Tribunal de Justiça, olha, eu vou dar um prazo aqui de 120 dias para você promover o concurso público, viu? Se não promover o concurso aí, dá celeridade no edital, já dão sabendo que vou ficar sem segurança. E a mesma coisa de igual modo para o Ministério Público Estadual, para o Tribunal de Contas, para a Assembleia Legislativa. Um deputado estadual com 8 policial militar. Tu acha que o cidadão, lá do Orgulho do Madeira, que vive atônito, aflito, receoso com facção criminosa, goza desse privilégio? Não, Juan. A gente tem que priorizar. E eu duvido, Juan, se algum dos pré-candidatos ao governo do Estado tem coragem de botar o dedo na ferida. Sabe o que eles não fazem? Porque eles são cheios de processo. No Tribunal de Justiça, no Ministério Público, negócio de rachadinha, de roubalheira, essas coisas. Então a gente está vindo, não para querer ser o justiceiro do povo, mas para expor as chagas, as suas debilidades. E se Deus me der a oportunidade de servir o Estado como governador, eu quero, Juan, que você seja uma atalaia, o Paulo Adrioli, o Rubens Coutinho, o Arimar Souza de Sá, o Orlando, lá do Cone Sul, a imprensa televisionada, escrita, os sites, delate se tiver coisa errada no meu governo. Que, diferentemente de passar a mão, a gente afasta, garante a boa defesa, o contraditório, devido ao processo legal. Se for inocentado, volta para o governo. Se não for, a gente vai dar autonomia para a polícia de Estado e não de governo. Fazer o que fizeram na gestão passada. A Arapuca aí, para querer fazer sepultamento de reputação de pessoas. Então, o jornalismo rondoniense exerce um papel muito importante. Mas eu não posso ficar aqui utilizando de ameaça e dizer, olha, o Juan deu espaço para o fulano que falou mal do governo. Não, tem que falar, tem que denunciar. Porque se a minha intenção é fazer as coisas certas, para que eu vou ficar censurando, cortando mídia institucional de site que é independente?
A mídia institucional, Juan, se atender aos requisitos, vai receber mídia numa boa. E pode fazer oposição. Delate mesmo a matança exacerbada. Todo mundo aí está falando que vai resolver o problema do João Paulo II. Tem gente que é filho de ex-senador, ex-deputado federal, ex-prefeito, ex-tudo. Mas aí, quem foi ter coragem de propor? Vamos falar aqui de um camarada aqui de Porto Velho, Hildon Chaves, ex-prefeito da cidade. Eleito e reeleito, com uma aprovação boa. Aí eu vi um dia desse no Everton Leang, ele falando que ia resolver o problema da saúde do Estado. Olha, Juan, quando eu ainda estava no ensino fundamental, o Hildon Chaves já era promotor de justiça. Na saúde, inclusive. Né? Não, ele era promotor de justiça. Sim. Depois ele assumiu a titularidade da promotoria da saúde. Sabe quantas ações civil pública o Hildon Chaves, ao longo dos anos que ele ficou como promotor, ele apresentou ao judiciário? Quantas? Para cada ação civil pública que ele apresentar, eu vou te dar um Corolla igual o que tu já tem. Mas... Tu não vai ganhar, vai continuar com o teu carro. Nenhuma. O Adailton Furo é outro que fica falando negócio de saúde, que está nessa Bíblia do Tony Pablo, fala um, fala mal do outro, e que eu acho que é uma invejinha do que ele tem do Furo aí, recalque. Mas ele foi presidente da Comissão de Saúde na Assembleia Legislativa por 2 anos. Tu viu o Adailton Furo promovendo alguma ação popular, ação denunciando, fazendo uma audiência pública? Vou fazer um desafio melhor. Para cada audiência pública que o Fúria tenha sido proponente, como presidente da Comissão de Saúde, na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, eu te dou uma SW4. A minha é tua agora, pode levar. Também não vai ter. Agora, todo mundo se vende como o salvador da pátria. Expedito Neto, que gravou um vídeo cheio de desconexo, falando que o problema do servidor público não é o salário. Tu acha, Juan, que quem recebe 50 reais, quem cuida da saúde dos outros, é razoável receber 50 reais de auxílio saúde? 200 reais de auxílio alimentação? Divide isso por 30, vai dar menos de 7 reais. Tu não come nem uma saltenha. O cara, tu já vê que o cara é despreparado, desconhece a realidade do povo. E de igual modo o Marcos Rogério, que fica, olha, de todo mundo, pessoal, desses políticos aí que nós temos, não é minha amiga, não tem afinidade. Chama-se Silvia Cristina. E se eu tiver a oportunidade de ser governador e ela não for eleita senadora da República, eu vou convidá-la, pode até não aceitar. Acho que seria uma boa secretária de saúde. Se a gente pegar ali, misturar a Silvia Cristina, o temperamento dela, tudo, a ambeguice, a educação, com o perfil firme do Williams Pimentel, do Maiorquim, técnico, acho que a gente vai